Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. O vídeo de hoje trago para vocês essa questão de matemática para a gente tentar resolver juntos. E se você já souber, deixe para mim nos comentários qual é seu palpite. Temos aqui uma tetração de base 2 e expoente 3, multiplicado por 3 termial, dividido por 3 duplo fatorial. Você sabe resolver esse tipo de questão? Essas operações que estão aparecendo aqui, você já tinha ouvido falar sobre elas? Comente aí se você está por dentro desse assunto. E claro, depois de resolver essa expressão, encontre aqui qual das alternativas é aquela resposta que você encontrou. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Silvio Paulo, trago vídeos de matemática básica todos os dias para vocês e também matemática interessante, né? Nesse caso aqui, essas operações é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aí de ver nas escolas, beleza? Se você puder curtir esse vídeo, fortalece muito o meu trabalho, não custa nada para você e vai me ajudar de alguma forma aqui no desempenho na plataforma, beleza? Agora vamos aqui então resolver essa questão. Pessoal, é o seguinte, dentre essas operações que estão aqui feitas, a gente deve resolver as três aqui, né? A tetração, o termial e o duplo fatorial, antes de ser feito essa multiplicação e divisão. Então vamos começar de fato fazendo cada uma dessas aqui e eu vou explicar para vocês como que funciona cada uma dessas operações. Começando pela tetração, tá? Vou colocar aqui pra gente. A tetração é o nome da operação e é essa daqui, ó, expoente 3 e base 2. Como que funciona essa operação? Gente, ela é muito interessante e ela é nada mais nada menos do que uma reunião de potências de mesma base e mesmo expoente. Assim como a gente tem lá na multiplicação a reunião assim, né, de adições de mesmo valor, depois a potenciação são multiplicações de mesmo valor, a tetração vai ser potências de mesmo valor. O que isso significa? Depois de ter dito tudo isso. Aqui a gente tem a base e o expoente. A base, ela vai ser aquele número que vai se repetir, como eu disse para vocês. E como eu disse, né, ele vai se repetir aqui na potenciação. Então o expoente também vai ser 2. E isso vai acontecer 3 vezes, porque é isso que representa esse número 3. Eu tenho uma torre de potências de 3 níveis, e é isso que significa essa tetração de base 2 e expoente 3. Então, no fundo, o que a gente tem? A tetração é uma potenciação de valores repetidos. Basta que a gente encontre, então, agora a solução, né, o resultado dessa potenciação, para poder colocar no lugar da tetração ali um número para ficar mais fácil de resolver depois essa multiplicação aqui. Então vamos ver como que se resolve isso daqui. Temos uma potência de potência, tá? E nesse caso, como não tem parênteses, eu devo resolver essa potenciação aqui primeiro, e aí sim depois resolver com essa base, beleza? Então vai ficar aqui, 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 2 elevado à quarta potência, certo? Muito bem. Até aqui não tem muita dificuldade. Agora a gente vai ter que encontrar o valor de 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, por definição, lembra que eu falei para vocês a mesma ideia da tetração, só que um nível a menos, né? Aqui o que vai se repetir é a multiplicação. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, são 4 fatores, por causa desse expoente 4, de base 2. Isso aqui, gente, é igual a 16. Só multiplicar que a gente vai encontrar o valor 16. Então, essa primeira operação, o valor dela é igual a 16. Bem interessante, né? Vamos para a segunda operação, que é o termial. O termial, gente, esse símbolo aqui, ó, de interrogação, ele vai ser o seguinte. Vamos colocar 3 termial e vamos resolver. Eu já aproveito para explicar para vocês como que funciona essa operação. O 3 termial ele vai ser a adição de todos os números menores ou iguais ao 3, naturais, tá bom? Então vou pegar os números menores do que ele, né? O antecessor do 3, o antecessor do 2, que é o antecessor do 3, e vou fazer uma adição. Como que fica então? Vou começar pelo número que está sendo aplicado, que no caso é o 3, aí eu vou adicionar o anterior a ele, né, o antecessor, que no caso é o 2, e depois vou adicionar o antecessor do 2, que é o 1. E eu paro no número 1, tá? Nesse caso, sempre, igual no fatorial, eu vou parar sempre no número 1, beleza? Fazendo essa adição, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Muito bem, esse é o valor do 3 termial. E agora o duplo fatorial, ele vai ser da seguinte forma. Não é muito difícil, tá? O duplo fatorial vai ser a multiplicação dos números menores que ele, só que sempre contando a mesma paridade. O que isso quer dizer?
Se o número 3 ele é ímpar, ele vai multiplicar os ímpares menores do que ele, ou iguais, né? No caso, o 3 ele também entra na multiplicação. E se o caso fosse o número par, né? Se fosse o duplo fatorial de um número par, a gente multiplicaria por todos os pares menores do que ele, tá bom? Como aqui o 3 ele é ímpar, ele vai multiplicar ele vezes o ímpar menor que ele, que é o 1. E aqui já é o critério de parada, eu sempre paro no menor ímpar positivo, tá bom? Então 3 vezes 1 é o valor desse duplo fatorial. 3 vezes 1, né, não tem segredo nenhum. A multiplicação por 1 é uma multiplicação neutra, né, não mexe em nada. Então 3 vezes 1 igual a 3. Beleza, temos aqui 3 valores. Esse e depois esse. Basta que a gente substitua agora aqui na nossa expressão para poder calcular esses valores, tá bom? Vamos colocar aqui então 16 vezes o 3 termial, que é igual a 6, e o 3 duplo fatorial dividido por 3, que é o valor dele. Muito bem, olha que simples que ficou essa nossa expressão numérica agora. Depois de resolver essas operações que tem um pouquinho mais de dificuldade para ser entendida, a gente vem aqui agora e temos uma multiplicação, perdão, e uma divisão. Fazemos na ordem em que elas aparecem da esquerda para a direita, tá bom? Não pode errar, porque senão acaba dando problema aí, né? Vamos fazer primeiro 16 vezes 6, que vai ficar quanto? Olha, dá para fazer de cabeça. 6 vezes 10, que é a dezena aqui, vai ficar 60. Guarda esse 60. 6 vezes 6, que é a unidade, vai ficar 36. Então você pega o 60 que você tinha e soma com 36. Isso vai dar 96. Muito bem, gente. Esse aqui é o valor dessa multiplicação, fazendo esse cálculo mental aqui junto com vocês. Tudo isso dividido por 3. E agora fica fácil, né? Porque percebo que o 9 é divisível por 3 e o 6 também. Então 96 dividido por 3 é igual a 32. Nesse caso aqui ficou bem tranquilo, né? E 32, pessoal, é aquela resposta que todo mundo queria chegar, né? É o valor da nossa expressão numérica. Então eu espero que você tenha acertado essa parte da questão. Você conseguiu chegar no 32? Meus parabéns. Agora eu te convido a encontrar em uma dessas alternativas, em uma dessas opções aqui, o valor de 32, para que a gente marque uma dessas opções como resposta do nosso problema. Vamos começar da primeira, que é o primorial, e é muito interessante, tá? O primorial, ele vai fazer menção aqui de um conjunto numérico muito importante da matemática, que são os números primos. É um conjunto numérico de números primos. Vou listar aqui em cima para vocês, tá? Alguns números primos para a gente poder utilizar. Vou aproveitar o espaço. Aqui eu vou usar para fazer as outras operações, por isso que eu não vou usar aqui embaixo agora, tá? Os números primos são 2, 3, 5, 7 e assim por diante, tá? O 9 não é, depois tomem cuidado, mas até aqui já é suficiente para a gente. 2, 3, 5, 7 já vai dar para a gente utilizar aqui na nossa questão. Como que vai funcionar essa operação do 4 primorial? O primorial, gente, ele multiplica todos os números primos menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado. Nesse caso, é o número 4. Então, eu vou ter que verificar, primeiramente, o 4, ele é um número primo? Se no caso o 4 não é primo, ele não entra na nossa multiplicação. Ele vai ficar de fora desse caso. Então, eu vou considerar todos os primos que são menores do que ele. Olhando na nossa lista, a gente tem o 3 e a gente tem o 2 também. Portanto, o valor do 4 primorial vai ser igual a 3 vezes 2. Olha que legal. E 3 vezes 2 é muito simples, né, gente? Isso aqui é igual a 6. Perceba que deu a mesma coisa do 3 termial, né? Mas isso não tem nada a ver com a nossa questão. É apenas uma coincidência de valores, tá bom? 4 primorial, então, é 6. Não é a nossa resposta. Já podemos eliminar essa opção. Não é ela a nossa resposta. Vamos para a segunda opção, que é o duplo fatorial. O duplo fatorial a gente acabou de revisar e de aprender, quem nunca tinha visto, né? Que ele funciona da seguinte maneira. Se ele for ímpar, ele vai multiplicar os ímpares menores ou iguais que ele. Se ele for par, ele vai multiplicar os pares menores ou iguais que ele. No caso que a gente tem aqui, é o número 5. E o 5 é um número ímpar. Então o 5 ele vai multiplicar todos os ímpares menores ou iguais a ele positivos, tá? Nunca se esqueçam disso. Nunca vai para os negativos para não dar problema. Beleza? Então vamos ver quais são os ímpares, menores ou iguais a 5, começando pelo próprio 5, que é ímpar, obviamente. Eu vou multiplicar pelo ímpar
que vem logo antes dele, né? Eu pulo o 4, que é par, e vou encontrar logo em seguida o número 3. Então, vou multiplicar por 3. Depois do 3, tem o 2 não é ímpar, e depois eu tenho o 1, que é ímpar. Então, essa multiplicação aqui, 5 vezes 3 vezes 1, é igual ao valor do nosso 5 duplo fatorial. Isso aqui, gente, vai ser igual a 15. E não é a nossa resposta, obviamente, a gente acabou de ver que a resposta é 32. 15 não bate, então a letra B também já pode ser eliminada das nossas opções, beleza? Agora o 4 termial. Termial, a gente acabou de revisar aqui em cima, né? Olha o termial aqui, até deixei o nome dele. Ele é a adição dos números inteiros positivos, né? Ou pode ser considerado somente os naturais, então, né? Inteiro positivo e natural é a mesma ideia. Então vamos considerar os números naturais e vamos somar os menores ou iguais ao 4, que no caso é o valor que está sendo aplicado esse nosso termial, beleza? Começando então pelo 4, eu vou adicionar o antecessor dele, que é o 3, e depois adiciono o antecessor do 3, que é o 2, e em seguida o antecessor do 2, que é o 1. Se eu fizer essa adição toda aqui, eu vou encontrar o valor desse termial. Então vai ficar 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1 é igual a 10. Poxa vida. Mais uma alternativa que pode ser descartada. A gente não vai marcar essa opção porque não é a nossa resposta. Sobrou pra gente uma raiz quadrada. Olha que interessante, hein? Quem diria, dentre todas essas opções, a raiz quadrada é a mais simples, pensando aqui em matemática básica, né? Podemos resolver essa raiz de forma muito simples e é isso que a gente vai fazer agora. Existem várias maneiras de resolver raiz quadrada, gente. Uma delas é o método da fatoração, que é o método que eu quero ensinar para vocês ou relembrar com alguém que já saiba como que faz isso, beleza? Como que funciona esse método da fatoração? Eu vou pegar esse 1024, vou colocá-lo em uma fatoração, tá? O que é uma fatoração? Basicamente, eu vou quebrar esse meu número em vários fatores, ou seja, em várias multiplicações de números primos, tá? Lembre-se disso, então foi importante colocar os números primos aqui pra gente, tá? Vamos colocar aqui o 1024 do lado das nossas operações aqui. E agora vamos começar a fazer divisões. Até quando? Eu vou dividindo até chegar no 1, tá? Então, ou seja, eu vou quebrar todo esse número em multiplicações de números primos. Então vamos começar pelo primeiro primo que consegue dividir o 1024, que no caso é o 2, né? Pense que o 1024 é um número par, então se é par, dá para dividir por 2. Vamos começar logo por ele, beleza. 1024 dividido por 2 é igual a 512. Ó, já caiu pela metade, obviamente, né? Dividido por 2 cai pela metade. Se ele continua sendo par, vai ser 2 de novo. 512 dividido por 2 é igual a 256. Excelente. Continua par, vai por 2. Isso aqui vai ficar 128, vai por 2 de novo, 64. Por 2, 32, por 2, 16, tá ficando bem menor, né? Bem mais fácil de fazer. Aqui fica 8, 4, 2 e 1. Chegamos no final. Lembra que eu falei para vocês que o critério de parada desse nosso operador, dessa nossa operação, né, de fatoração, é o número 1. Agrupamos aqui então vários fatores 2, isso é muito legal. Se tem repetição, eu posso montar potências. Isso vai ser muito interessante. E qual a potência que eu vou montar? Pensando que a nossa raiz ela é quadrada, eu vou montar potências de expoente 2. O que isso quer dizer? 2 ao quadrado aqui, né? Aqui 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E finalmente 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Temos 5 fatores de 2 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado. Perceba que eu já estou separando em raízes individuais aqui, né? Por causa que a multiplicação permite que a gente faça isso, tá? Uma propriedade da multiplicação. Vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao